Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de geometria analítica, tá? Hoje o assunto é equações paramétricas da reta, tá? Assim como o plano, né, as retas, elas também têm as suas equações, tá? Então nós vamos trabalhar aqui tanto equações paramétricas, tá? As equações paramétricas é justamente, digamos assim, uma repartição, né? Uma partição que nós fazemos em relação ao eixo x, y e z, e também o que nós chamamos de equações simétricas, tá? Então, por exemplo, considere uma reta R que contém o ponto A, x1, y1, z1, né? Um ponto qualquer nesse nosso plano, né? Tridimensional, né? X, Y, Z, e que tem a direção do vetor V. Então, imagine aí, você tem um ponto e tem uma reta que passa nesse ponto, e essa reta ela tem a mesma direção, né, de um determinado vetor V. Ou seja, as componentes da reta dependem justamente do vetor, tá? Para que o ponto P, x, y, z do espaço pertença à reta R, é necessário e suficiente que os vetores AP e V sejam colineares, ou seja, que o AP e V eles estejam, né, com pontos em comum, né? Então, se você, então primeira coisa, né, nós já vimos isso lá em plano, né? Se você tem dois pontos, no caso aqui o A e o P, a distância entre os dois, ou seja, P menos A, né, dá justamente a direção, né? E essa direção, que é justamente a direção da reta R, ela é um certo, digamos assim, um certo valor, né, multiplicada pelo vetor, né? O vetor ele tem seu módulo, direção e sentido, e a reta R, ela justamente, como ela vem desse vetor, ela é o vetor multiplicado por alguma coisa, tá? Então, como é que vai ficar isso, né? Então, AP, ou seja, o segmento AP, a distância do A para o P, ele é justamente um certo T vezes V. Ou seja, a reta R, né, esse vetor AP, né, ele é um certo, digamos assim, ele é proporcional ao vetor V. Esse T nada mais nada menos é um número real, tá? Ou seja, AP, quem é AP? P menos A, tá? Toda vez que a gente for justamente ter dois pontos e queremos calcular o vetor, né? A direção, nós temos que fazer a subtração do final menos o inicial. Ou seja, se eu passar o A para o outro lado, né? Levando em consideração que é um ponto, tá? Eu tenho que o ponto P é igual a mais T vezes V, certo? Ou, se a gente colocar as coordenadas, né? O P, que é x, y, z, é igual a x1, y1, z1, mais T, que multiplica a BC, né, que é justamente o vetor V, tá? Então, eu tenho aí, pessoal, as equações vetoriais de R, tá? Qualquer uma dessas três, né, eu sinalizei aí, né, 1, 2, 3, tá? Qualquer uma dessas três, 1, 2 e 3, tá? Eles significam justamente, né, as equações vetoriais de R, tá? Seja AP igual a TV, seja P igual a A mais TV e XYZ igual a X1, Y1, Z1 mais T ABC. Então pode vir de qualquer uma dessas três maneiras, tá? Bom, então o que é que acontece? Eu vou pegar essa última e aí a partir disso, né, nós temos aí uma igualdade, né, de pontos, tá? E a partir daqui que eu vou tirar minhas equações paramétricas. Por quê?
O x é justamente igual a qualquer coordenada que esteja na primeira posição, tá? O y que está na segunda e o z que está na terceira. Então, se eu fizer justamente a junção do que está do lado esquerdo com o que está do lado direito, né? Eu vou ter isso aqui, ó. X, né? Vai ser igual a x1 mais at, multiplicando o t pelo a, né? O a que está na primeira posição. O y é igual a y1 mais bt e o z é igual a z1 mais ct. Isso aqui é o que nós chamamos de equações paramétricas. Então, x, y, z é, digamos assim, é o genérico, né? São os pontos genéricos da minha reta, tá? x1, y1, z1 é um ponto que pertence à reta e o ABC, né? Esse ABC minúsculo é o vetor, né? Que dá justamente a direção dessa reta, tá? E t nada mais nada menos é um valor real, né? Que justamente, digamos assim, faz a proporção que tem de V para chegar justamente em R. Tá? Então, exemplo 1. Determine a equação paramétrica de R que passa pelo ponto 3, menos 4 e 2 e tem direção V 2, 1 e menos 3. Ok? Bom, então, x1, y1, z1 é o ponto A, ABC minúsculo é justamente o V. Então, escrevendo, fica isso aqui, ó. X igual a 3, que é o x, mais 2t, y igual a menos 4 mais 2t, e z igual a 2 menos 3t. Nós temos aí a equação paramétrica da reta R. Ok? Exemplo 2. Dado o ponto 2, 3 e menos 4, e o vetor 1, menos 2 e 3, pede-se escrever as equações paramétricas da reta R, que passa por A e tem a direção V. Bom, esse item A é idêntico, né, ao exercício que nós acabamos de fazer referente ao exemplo 1. Tá? Então, substituindo, fica isso aqui. Ó. X igual a 2 mais t, porque fica 1t, né, então só t. Y igual a 3 menos 2t e z igual a menos 4 mais 3t. Ok? Bom, no B, ele quer o seguinte, ó. Determinar o ponto de R cuja abscissa é 4. Bom, seguinte. O que é abscissa? Né? A abscissa é o X. Tá? A abscissa é o X. A ordenada é justamente o Y. Tá? Perfeito? E a altura, digamos assim, é justamente o Z. Tá? Então ele está querendo saber quais são os pontos, né, da reta R, né, que tem a abscissa no 4, ou seja, que passa no x igual a 4. Então, nós vamos justamente substituir o x por 4, encontrar qual é o t, né, qual foi o número que foi multiplicado pelo vetor para gerar essa reta R, e a partir desse t nós vamos achar justamente o y e o z. Tá? Então, substituir o x por 4, então 4 igual a 2 mais t, logicamente o t vai ser igual a 2, né? E aí eu vou, como eu sei o valor de t, eu vou substituir na equação do y e na equação do z. Então, para t igual a 2, nós temos, né? Y igual a menos 1 e z igual a 2. Foi o que eu fiz, só peguei o valor do t e substituí na equação do y e na equação do z, tá? Então, determinamos justamente os pontos que compõem a reta R, que é o 4, o menos 1 e o 2. Perfeito? Bom, letra C. Determinar para que valores de Mn o ponto M, 5 e N pertence à reta R. Como F pertence a R, as equações. Então, vamos ver aqui. Então, é o seguinte, ó. Ele quer saber o valor de Mn, certo? Para que
esse ponto F, certo? Pertence à reta R. Perfeito? Ora, se o ponto F, que é igual a M5N, pertence a R, então esse M é o X, o 5 é o Y e o N é o Z, certo? E com isso, eu vou encontrar na segunda equação, né, o valor de T, certo? Ó, 5 igual a 3 menos 2T, a única que eu consigo encontrar o valor de T, tá? E aí eu acho que o T é igual a 1. Eu encontro o T igual a 1. E a partir daí eu consigo encontrar o M e o N, substituindo o T por menos 1. Então, na primeira equação, eu substituindo o T por menos 1, eu vou encontrar justamente o valor 1. E na última equação, substituindo o T por menos 1, eu vou encontrar menos 7. Então, o M igual a 1 e o N igual a menos 7. Item D. Escrever equações paramétricas da reta S, que passa por G igual a 5, 2 menos 4, e é paralela a R. Bom, aqui ele quer as equações paramétricas de outra reta. Mas essa reta S é paralela à reta R. Então, se a reta S é paralela à reta R, os vetores que compõem R são os mesmos vetores que compõem S. Assim como nós tínhamos lá no plano, né? Se um plano era paralelo ao outro, os vetores eram os mesmos. Aqui também. E aí fica fácil, né? Porque nós temos o ponto G, que é 5, 2 e menos 4, e temos os vetores, né? O vetor R era 1, menos 2 e 3. Esse vetor da reta R é o mesmo da reta S, então. Então é só substituir. Fica 5 mais T, 2 menos 2T e menos 4 mais 3T. Ok? Item E. Escrever equações paramétricas da reta W que passa por A, 2, 3 menos 4 e é paralela ao eixo dos Y. Ok? Bom, para que seja paralelo ao eixo dos Y, né, a nossa reta W, ela, digamos assim, ela tem que ter o vetor, apenas o vetor na direção J, né? Então, nós temos aí o vetor 0, 1, 0. Ok? Então, para ser paralelo ao Y, eu tenho que ter apenas o Y. Tá? Eu tenho que ter apenas o Y. Então, nós temos aí o vetor J, 0, 1, 0. Esse é o nosso vetor direcional. Substituindo na paramétrica, né, já que eu tenho os pontos 2, 3 e menos 4, como sendo o ponto, né, ponto A, né, dessa reta W, então vai ficar 2 mais 0t, 3 mais 1t e menos 4 mais 0t. Então nós temos x igual a 2, y igual a 3 mais t e z igual a menos 4. Tá? Então, x é fixo, z é fixo e o y que vai variar de acordo com o t. E assim nós vamos ter uma reta sempre paralela ao eixo y. Tá? Então, se diz que é paralelo a um certo eixo, esse eixo fica igual a 1 e os outros ficam igual a 0. Tá bom? Bom, exemplo 3. Determine as equações paramétricas da reta R que passa por A, 3 menos 1 e menos 2 e B, 1, 2 e 4. Então, lembrando, né? Primeiro eu vou ter que achar justamente esse vetor direção, né? Qual seria esse vetor direção? B menos A. Perfeito? Então, B menos A seria menos 2, seria 3 e 6. Né? Se eu tenho dois pontos, primeiro eu tenho que fazer essa diferença para achar o vetor direção. Então, com isso, nós temos justamente a reta R. Né? 3 menos 1, menos 2.
e menos 2t, 3t e 6t, que vem justamente do vetor direcional. Perfeito? Bom, como encontrar as equações simétricas através das equações paramétricas? Bom, como é que eu vou encontrar as equações simétricas? Quando eu falo de simetria, né, nós estamos falando de algo, né, que seja refletido, né, algo que seja igual. Né? Se eu olhar as nossas equações, né, todas elas são em função do t. Então, o t que eu estou usando na equação do x é o mesmo que eu estou usando na equação do y, que é o mesmo que eu estou utilizando na equação do z. Tá? Então, com isso, se eu tirar o valor de t em todas elas, eu posso justamente fazer essa igualdade, tá? Que são chamadas equações simétricas, tá? Notem, se eu tenho x igual a x1 mais at, se eu passar o x1 para o outro lado, fica negativo. Se o a está multiplicando o t, ele passa dividindo. Por isso que essas equações são, né? X menos x1 dividido por a, y menos y1 dividido por b e z menos z1 dividido por c, porque todas elas são o valor de t nas três equações. Então, essas equações são chamadas equações simétricas. Tá? Então, exemplo, seja a reta R definida pelo ponto A, 2, menos 4, menos 3, e pelo vetor diretor, né, 1, 2 e menos 3, determine as equações simétricas. Ora, pessoal, ficou facinho, né? Por quê? Porque nós temos x menos x1 dividido pelo vetor direcional em x. Y menos y1, então fica y menos menos 4, dividido pelo componente do vetor direcional em y, que no caso é o 2. E z menos menos 3, que fica mais 3, dividido pelo vetor direcional do componente z, que é o menos 3. Tá? Bom, nós temos aqui, ó, se nós fôssemos procurar, né, as equações em x, né, e y, né, nós poderíamos encontrar justamente o que nós chamamos de equações reduzidas. Né? O que seriam as equações reduzidas? Seria a equação do y em função do x e a equação do z em função também do x. Tudo isso a partir das equações simétricas. Bastava eu pegar a razão que tem do x com o y e a mesma razão do x com o z. Com isso, nós temos aí, como mostrado, né, as equações reduzidas de y e z em função da variável x. Tá? Ângulo entre duas retas. Bom, a fórmula do, digamos assim, do ângulo, né, entre duas retas é a mesma da fórmula do ângulo entre dois vetores, que é a mesma fórmula entre o ângulo entre dois planos. Tá? Seria o módulo de V1 vezes V2 dividido pelo módulo de V1 vezes o módulo de V2. Na verdade, V1 vezes V2 que eu falo aqui é justamente o produto escalar. Tá? Isso aí, essa razão seria o cosseno do ângulo. Exemplo. Calcular o ângulo entre as retas R1 e R2. E aí vamos lá. A reta R1 ela está na forma paramétrica. A reta R2 está na fórmula simétrica. Então você tem que distinguir aí, né, quem são os vetores da reta 1 e quem é o vetor da reta 2. Mas é fácil, né, você notar isso, né? Da reta 1, o vetor direcional é 1, 1 e menos 2. É justamente aquele que multiplica o t, tá?
E o vetor direcional da reta 2 é justamente os números que estão dividindo, que é o menos 2, 1 e 1. E aí nós aplicamos a fórmula, né, para encontrar o ângulo entre esses vetores. Cosseno de θ é o módulo do produto escalado V1, V2, dividido pelo o módulo, né, a normal, né, de V1 vezes a normal de V2. Então, o produto escalar em cima fica, ó, 1 vezes menos 2, 1 vezes 1 dá 1, e menos 2 vezes 1, menos 2. E embaixo, né, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado dá 6, tanto de um lado quanto do outro. Fica a raiz de 6. Em cima, o valor é igual a 3 positivo, porque vai ficar menos 4 mais 1, que dá menos 3, mas é o módulo, né? Então fica 3 positivo. E raiz de 6, raiz de 6 é igual a 6. Simplificando o 3 e o 6, fica o meio. Então, qual o cosseno, né? Qual o cosseno, qual o ângulo, né? Cujo cosseno é o meio? Então, nós temos aí 60 graus, ou π sobre 3. Ok, pessoal? Bom, essa aqui era a nossa aula, né? Justamente falando sobre reta. Próxima aula, nós vamos fazer exercícios. Até mais.